Olá, gente, bom dia, né? Na aula de hoje nós vamos retomar esse conteúdo temático, pronome, tá? Parte 1. Então, hoje nós vamos falar sobre pronomes pessoais, em caráter de revisão, tá certo? Então, pronomes pessoais, vocês vão encontrar esse conteúdo temático no volume 1, né, no livro volume 1, e nas sequências, nas aulas subsequentes, nós falaremos de pronome parte 2 e parte 3, tá? Dos demais pronomes que vocês vão encontrar no livro volume 2, tá? Então, esse conteúdo temático, repito, pronome, tá? O livro ele vai dividir em parte 1, parte 2, parte 3, então, inicia no livro 1, e encerra no volume 2, tá certo, gente? Então, vamos trabalhar gradativamente, porque é uma categoria gramatical muito recorrente no Enem, tá? E em vestibulares diversos. Então, é interessante dar atenção e falar, né, de forma mais gradativa, né, de forma mais detalhada sobre esta categoria gramatical variável, né? O pronome. Então, como eu falei, esse primeiro momento ainda em caráter de revisão, tá? Nós já abordamos esse conteúdo, esses pronomes pessoais, nós já falamos em sala de aula, né? Então, nós vamos fazer uma retomada para depois a gente dar sequência aos demais pronomes, tá certo? Sempre analisando a sua função morfológica, mas também especial a sua função sintática, né? Então, analisando a função morfossintática dessa categoria gramatical, né? Do pronome, desta classe gramatical. Então, vamos lá. Falar de pronome, então, é falar da palavra variável que substitui ou acompanha o nome, indicando a posição em relação às pessoas do discurso. Então, dessa forma, o pronome ele pode exercer a função de pronome substantivo, também de pronome adjetivo. O pronome substantivo, ele vai substituir o próprio substantivo, ele substitui um nome, tá, gente? Representando. Então, o pronome, ele vai se comportar como pronome substantivo quando ele substitui o próprio nome, ele ocupa o lugar do nome. Se esse pronome ele acompanha o nome, se ele acompanha o substantivo determinando, exercendo aí a função de um determinante do nome, então esse pronome vai exercer a função de pronome adjetivo, tá certo? Então, repetindo, se o pronome ele ocupa o lugar do nome, ele exerce a função de pronome substantivo. Se ele acompanha o nome, ele exerce a função de pronome adjetivo. Vamos ver aqui os exemplos. Os animais que têm pelos valiosos correm sério risco. Então, o que, aqui, os animais que têm pelos valiosos, então, faz relação, estabelece uma relação direta com o nome, animais. Tá? Com o substantivo animais, substituindo então aqui o próprio nome animais, os animais que têm pelos, tá? Os animais os quais têm pelo, os animais. Então, esse que aqui, ele substitui o próprio nome. Então, nesse contexto, exerce a função de pronome substantivo, tá? Nossos animais correm sério risco. Então, aqui nesse contexto, nossos animais correm sério risco. Então, nossos acompanha o nome, acompanha o substantivo animais. Então, neste contexto, nossos, por acompanhar o nome animais, exerce a função de pronome adjetivo, tá? Então, que, no contexto primeiro, substitui o nome, portanto, exerce a função de substantivo, pronome substantivo, e nossos animais, por acompanhar o nome, o pronome, nossos acompanhar o nome, animais, exerce a função de pronome adjetivo, tá certo? Então, os pronomes pessoais, coloquei aqui no slide, né, os pronomes pessoais retos e também os pronomes pessoais oblíquos,
para vocês relembrarem, tá bom? Desses pronomes que fazem essa relação direta às pessoas do discurso, né? Lembrando, né, que as pessoas do discurso, né, são divididas, né, em singular e plural, né? Tem as pessoas indicativas do singular e as pessoas indicativas do plural e, respectivamente, os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos, tá? Primeira pessoa do singular, pronome pessoal reto eu, pronome oblíquo átono me e tônico mim e comigo. A segunda pessoa do singular, tu, pronome reto, ti, pronome oblíquo átono, e os pronomes pessoais oblíquos tônicos representados por ti e contigo. A terceira pessoa do singular, representado por ele ou ela, que são os pronomes pessoais retos, ou os pronomes oblíquos átono si, ou a, lhe, e os tônicos si, ele, consigo. A primeira pessoa do plural, nós, representada pelo pronome nós, que é o pronome reto, ou o pronome oblíquo átono nos, ou os pronomes tônicos nós, conosco. A segunda pessoa do plural, representada por vós, que é o pronome pessoal reto, ou vos, que é o pronome oblíquo átono, e também vós, convosco, são os tônicos, tá? E a terceira pessoa do plural, representada por eles ou elas, que são os pronomes retos, se, ou, as, lhes, que são os pronomes átonos, ou se, eles, consigo, funcionando aqui como pronomes pessoais tônicos, tá? Então, eis aqui os pronomes pessoais, pronomes retos e pronomes oblíquos. Também são pronomes pessoais os pronomes de tratamento. Então, coloquei aqui alguns pronomes de tratamentos para vocês relembrarem e entenderem que esses pronomes de tratamento são pronomes que usados, né, em atos cerimoniosos, né, ou oficiais, são pronomes utilizados em documentos, diversos, diferenciados, ou seja, em redações oficiais, tá? Em atos cerimoniosos, tá? Faz uso cerimonioso ou oficial. Então, aqui alguns pronomes de tratamento, entre outros, né? Então, Vossa Excelência, por exemplo, né? Usado para autoridades, tá? De uma forma geral, aqui no caso, a governos, né? Prefeitos, vereadores. Então, Vossa Excelência é um pronome usado para autoridades em geral. Vossa Magnificência, né, usado para reitores. Vossa Alteza para príncipes e duques. Vossa Majestade para reis, imperadores. Reverendíssima, Vossa Reverendíssima para sacerdotes. Eminência para cardeais. Vossa Santidade para Papa. Vossa Senhoria, né, para demais autoridades também. Então, eis aqui alguns pronomes pessoais de tratamento, tá? O uso, né, direcionando então às suas respectivas autoridades, né, a quem pode ser direcionados então esses pronomes de tratamento. A função sintática do pronome pessoal, né, reto, e do pronome pessoal oblíquo, né, algumas funções do pronome pessoal do caso reto. Por exemplo, né, o pronome pessoal do caso reto, ele pode exercer a função sintática de sujeito. Então, exemplo, eu e ela somos apenas bons amigos. Então, percebam que eu, ela, aqui em destaque, são pronomes pessoais do caso reto, tá, que está dentro do sintagma nominal. Representa aqui dentro da oração o sujeito, tá, gente? Então, exerce aqui a função do sujeito. Então, eu e ela, aqui no primeiro contexto, pronome pessoal reto exercendo a função do sujeito. Também onde nós jantaremos naquela cidade, então nós também exercendo a função de sujeito. Então, dentro do período oracional, podemos destacar aqui o sujeito e o predicado, entendendo que os pronomes aqui destacados, os pronomes retos, exercem a função de sujeito, tá? Também o pronome pessoal do caso reto, ele pode exercer a função sintática de predicativo do sujeito.
comprovadamente o culpado é ele. Então percebam aqui que o pronome reto, ele vem mediado aqui pelo verbo de ligação, tá? Ele constitui então aqui a função de predicativo do sujeito, tá, gente? Então o verbo de ligação, ele traz sempre um predicativo do sujeito, que pode ser representado por outras classes gramaticais, tá? Nesse caso aqui, representado pelo pronome pessoal reto. Minhas noites de insônia é estudo. Da mesma forma, o pronome reto tu, aqui na função de predicativo do sujeito. Lembrar que o predicativo, ele vem sempre dentro do predicado, tá? Pode ser dentro do predicado nominal ou dentro do predicado verbo nominal. Nesse caso, os dois pronomes vêm mediados pelo verbo de ligação, tá? Então, aqui nesses dois contextos, predicativo do sujeito. Os pronomes tu e vós podem figurar como vocativo, tá? Então, aqui, ó tu, Senhor Jesus misericordioso, ó vós que no silêncio conversais a sós. Então, tu e vós, aqui nesse sentido, denotando aqui invocação, chamamento, sim, né? Eles exercem a função de vocativo, tá? Então, aqui a gente viu, nessa parte, que o pronome reto pode exercer a função, entre outras funções, pode exercer a função de sujeito, pode exercer a função de predicativo do sujeito, também de vocativo, né? Uma questão relâmpago. Pode haver entendimento entre mim e ele, ou entre eu e ele? Então, aqui é um questionamento que exige de vocês o entendimento sobre o uso do pronome oblíquo e do pronome pessoal reto, tá? Então, nesse contexto, emprega-se mim e não ele, tá? Emprega-se mim e não eu. Então, pode haver entendimento entre mim e ele, e não entre eu e ele, tá? Nós vamos ver essas particularidades. Então, depois aqui da preposição entre, mim, empregada ainda no meio da frase, emprega-se mim e não o pronome reto eu, tá? Então, nesse caso, os pronomes eu e tu não podem ser regidos por preposição, devemos substituí-los por mim e ti, respectivamente. Então, nunca houve nada entre mim e ele, tá? Então, nesse contexto, não se emprega eu, se emprega mim, tá? Entre mim e ele, pronome oblíquo. Sempre confiei em ti, tá? Sempre confiei em ti. Sempre confiei em ti. Então, perceba aqui o uso do pronome oblíquo e não o uso do pronome pessoal reto, tá? Então, chama a atenção aqui. Com as preposições salvo e exceto, devem se empregar as formas retas eu e tu e não as formas oblíquas mim e ti. Todos se manifestaram favoravelmente, salvo eu. Então, perceba que acontece o contrário. Então, aqui estou chamando a atenção para o uso dessas duas preposições, salvo e exceto. Então, com o uso dessas preposições, volta-se a empregar o pronome pessoal reto e não o pronome pessoal oblíquo, tá? Exceto tu, todos gostaram da apresentação do cantor. Então, percebam que nesse contexto não se emprega ti, mas se emprega tu, por conta da preposição exceto, tá certo? As formas oblíquas, o, a, os, as, devem ser empregadas como objeto direto, ao passo que ele e as devem ser empregados como objeto indireto. Então, o menino convidou-a, tá? Então, esse a aqui, esse pronome oblíquo, neste contexto é empregado como objeto direto, tá? Como complemento de um verbo transitivo direto, tá? O menino convidou quem? Então, esse verbo convidar é um verbo transitivo direto e o a, esse pronome oblíquo, nesse contexto, exercendo a função de objeto direto, tá? Então, exerce essa função de objeto direto. O filho obedeceu-lhe. Então, o lhe funcionando como objeto indireto, ou seja, complemento de um verbo transitivo indireto. Então, o verbo obedecer é um verbo que traz essa regência, né? Ele é um verbo transitivo indireto. Então, o lhe exerce a função de objeto indireto, tá, gente? Então, o lhe sempre funciona como objeto indireto. O lhe e o lhes sempre exercem essa função. Dentro desse paralelo de complementos verbais,
o lhe nunca funciona como objeto direto, sempre como objeto direto, tá certo? Os pronomes me, ti, si, nos e vos, dependendo da regência verbal, podem funcionar como objeto direto ou como objeto indireto, tá? Então, são pronomes pessoais oblíquos que podem exercer a função tanto de um complemento verbal, como que é o objeto direto, como do outro complemento verbal, que é o objeto indireto. Então, vai depender da regência verbal, tá? A que esse pronome está ligado, a que esse pronome faz ligação, se um verbo transitivo direto ou se um verbo transitivo indireto. Então, no primeiro contexto, meus filhos sempre me respeitaram. Então, quem respeita, respeita quem? Então, o verbo respeitar, nesse contexto, ele é transitivo direto. Então, o pronome oblíquo me, nesse contexto, exerce a função de objeto direto, tá, gente? Meus filhos sempre me obedeceram. Obedecer é um verbo transitivo indireto. Portanto, me, ligado ao verbo obedecer, que é um verbo transitivo indireto, exerce a função de objeto indireto. Então, repetindo, são pronomes, esses pronomes oblíquos aqui destacados, podem exercer a função tanto de objeto direto como de objeto indireto, vai depender da regência apresentada pelo verbo, tá? Então, muita atenção ao analisar a função desses pronomes oblíquos que podem exercer a função tanto de objeto direto como de objeto indireto. Então, vamos tratar a parte sobre a partícula se, tá, gente? O pronome se, que esse pronome se, ele pode aparecer como pronome reflexivo, tá? Entre outras particularidades, vamos dizer assim, ele pode aparecer como pronome reflexivo, como pronome recíproco, como partícula passivadora, índice indeterminante do sujeito. Então, aqui nós vamos trabalhar essas funções, tá? Do pronome se. Então, pronome se enquanto pronome reflexivo, quando a ação praticada pelo sujeito recai sobre ele próprio, tá? Então, o carpinteiro feriu-se com o martelo. Então, o carpinteiro feriu a si mesmo com o martelo. Então, esse se, exatamente, tá? Indicando essa ação praticada e sofrida pelo sujeito da oração, da ação verbal, então indica-se esse se um pronome reflexivo, tá? Por vir ligado a um verbo transitivo direto, tá? Com essa função de objeto direto. Então, o pronome se aqui exercendo essa função reflexiva. Ele se deu um belo presente. Então, ele se deu um belo presente. Então, o verbo dar aqui é um verbo transitivo direto e indireto, tá? O se aqui representando, tá? Esse objeto indireto. Então, ele se deu, então percebam também que aqui dá para perceber, tá? Uma ação reflexiva dessa partícula se. Portanto, nesse segundo contexto, o se também funciona como pronome reflexivo, tá bom? Sobre o pronome se, enquanto pronome recíproco, a particularidade deste caso é a existência de um sujeito simples plural ou de um sujeito composto, de forma que os sujeitos exerçam ação sobre o outro. Então, aqui a gente vai perceber que o se, dentro dessa função recíproca, né, a gente vai perceber uma ação mútua, tá? Dos sujeitos plurais, dos sujeitos coletivos. Então, aqui no caso, abraçaram-se de sentido coletivo, abraçaram-se com júbilo. Então, abraçaram um ao outro. Dá para perceber uma ação mútua entre esses sujeitos que se abraçam, tá, gente? Então, aqui no caso, se exerce essa função recíproca, tá? Quem abraça, abraça quem? Então, o verbo abraçar aqui, por ser transitivo direto, então vai exercer essa função de objeto direto, mas dentro desse processo recíproco, tá? Marido e mulher deram-se as mãos, deram as mãos um ao outro, tá?
Então, o verbo dar aqui é um verbo transitivo direto e indireto, né? Dar as mãos a quem. Então, o se aqui, percebam que também traz essa função recíproca, tá? Há um dar e um receber nessa ação. Deram-se as mãos, tá? Dar as mãos um ao outro, né? Então, uma ação mútua, portanto, o se com essa função recíproca, tá? Exercendo, claro, também a função de objeto indireto. Então, como se diz? Vende-se casas ou vendem-se casas. Então, percebam aqui a presença da partícula se em dois contextos diferenciados. A partícula se, nesse primeiro contexto, é unido ao verbo no singular, enquanto que o nome a que se refere está no plural, casas, e no segundo contexto, se vinculado a um verbo no plural, em que o nome a que se refere, casas, também está no plural. Então, a norma culta, né? Diante da norma culta, devemos dizer ou escrever vende-se casas ou vendem-se casas. Então, o se aqui, gente, ele funciona como uma partícula passivadora. Ele vem junto a um verbo transitivo direto. Quando isso acontecer, verbo e nome devem concordar. Então, o correto é dizer ou escrever vendem-se casas, tudo no plural, ou deveria ser tudo no singular. Vende-se casa ou vendem-se casas, tá? Então, aqui é um exemplo de partícula apassivadora. Então, esse pronome apassivador, ele vem junto ao verbo transitivo direto ou junto ao verbo intransitivo, ao verbo transitivo direto e indireto. Então, compreendam, entendam que esse pronome apassivador, ele não vem junto ao verbo intransitivo ou ao verbo transitivo indireto ou ao verbo de ligação, tá? Ele vem sempre junto ao verbo transitivo direto ou direto e indireto. Então, vendem-se apartamentos, como eu já falei, então o verbo no plural para concordar com apartamentos, que também está no plural, então o verbo deve manter a concordância com o nome, tá? Nesse caso, o verbo vender é um verbo transitivo direto, então o se aqui, sim, é um pronome apassivador, é uma partícula apassivadora, por vir ligado ao verbo transitivo direto. Compra-se presente para ela, então o verbo comprar aqui, nesse contexto, é um verbo transitivo direto e indireto, ou um verbo bitransitivo, né, como queiram chamar. Então, nesse caso, o se também exercendo essa função apassivadora, tá? De pronome apassivador, partícula apassivadora. Então, eu estou chamando aqui a atenção, na oração passiva, o paciente da ação verbal é sujeito e não objeto direto. Então, por quê? Em contextos como esses, tá? Em exemplos como esses, muitos podem confundir o sujeito com o complemento verbal. Então, nesse caso, nesse primeiro contexto, por exemplo, apartamentos é o sujeito, não é objeto direto, tá, gente? Então, cuidado para não confundir o complemento verbal com o sujeito quando o se aparecer enquanto partícula apassivadora. Também o se, ele pode aparecer como índice indeterminante do sujeito, tá? Quando ele indetermina o sujeito. Olha a tirinha aqui, tá? Então, nós temos aqui, precisa-se de empregados, quem chegou, então, o sujeito indeterminado, tá? Então, nesse caso aqui, quem chegou, o sujeito indeterminado fazendo referência, tá? Então, quem chegou aqui tem sujeito, mas aqui faz referência a um outro contexto, tá? E precisa-se, por exemplo, de empregados aqui, faz referência a personagem que está chegando. Então, nesse caso, nessa tirinha, tá? Um personagem aqui que é considerado um sujeito indeterminado, mas aqui faz referência exatamente a esse se quando aparece enquanto índice indeterminante do sujeito, tá? O se quando indetermina o sujeito, então ele funciona como índice indeterminante do sujeito. Em que casos, quando ele aparecer junto a um verbo transitivo indireto, a um verbo intransitivo ou, gente, a um verbo de ligação.
tá? Percebam aqui que está cortado o verbo vender, porque o verbo vender aqui, ele é transitivo direto, então esse se, ele não é índice indeterminado do sujeito, ele é uma partícula apassivadora, tá? Então, vamos lá. Aqui em vive-se tranquilo no interior, então percebemos nesse contexto que a partícula se vem ligada a um verbo intransitivo, então se o se vier ligado a um verbo intransitivo, esse se funciona como índice indeterminado do sujeito, que é o caso desse primeiro contexto. No segundo contexto, necessita-se de tranquilidade, então o se vem ligado a um verbo transitivo indireto, portanto, também funciona como índice indeterminado do sujeito. Ou continua-se tranquila, então continuar aqui nesse contexto é um verbo de ligação, então se ligado a um verbo de ligação também funciona como índice indeterminado de sujeito. Então, nos três contextos, o se funciona como índice de indeterminação do sujeito, tá, gente? No primeiro contexto, ligado a um verbo intransitivo, segundo contexto, ligado a um verbo transitivo indireto, e terceiro contexto, ligado a um verbo de ligação. Então, aqui nós vamos entender que se o se ele vier ligado a um verbo que não seja transitivo direto ou transitivo direto e indireto, ele pode exercer essa função de índice indeterminante do sujeito, tá certo? Bom, então por hoje é só, tá? Nas aulas subsequentes nós vamos dar continuidade, né? Nós vamos a essa classe gramatical, pronome, que vocês vão encontrar no livro volume 2, tá? Então leiam o finalzinho do livro 1, tá? Como retomada, como revisão. Para compreender melhor, relembrarem sobre essa condição, essa função desse pronome pessoal ou desses pronomes pessoais, dando sequência então ao volume 2, tá? Lendo então as demais funções e as demais classificações do pronome, tá bom, gente? Então até a próxima, se Deus quiser.